Pessoal, o que são ETFs, ações e REITs? E o que isso tem a ver com ser uma pessoa internacionalizada, tá? Vamos lá. É assim, vocês vão perceber que nós passamos por alguns módulos antes da gente chegar nos módulos que a gente fala assim, bandeira 1, bandeira 2, que é onde você realmente vai conseguir enxergar esse negócio de internacionalização. Só que não tem como eu falar dessas bandeiras se você não sabe o que é cripto, se você não sabe o que é offshore, se você não sabe o que é uma ação. Então é muito comum que eu tenha alguns módulos antes para te explicar o básico. Você vai virar um expert no mercado cripto, um expert no mercado de investimento, ETF e ação? Não, você não vai. Mas você vai precisar disso para entender a próxima etapa. E quem sabe com o tempo aí sim, você fala assim, para isso aqui funcionar, eu preciso do cripto. Eu já tenho uma noção do que é o mercado cripto, do que é criptomoeda. Agora eu preciso entender mais. E aí o que você vai fazer? Você vai buscando um conhecimento superior desses módulos, tá? Então, eu estou dando uma base para vocês. Com o tempo a gente vai engordando esses módulos no nosso curso gratuito aqui no YouTube, vai chamando convidados, vai anexando aulas que talvez sejam um pouco mais medianas e avançadas em cada conteúdo, até porque eu mesmo, mercado cripto, eu entendo, mas eu não sou um expert para ficar falando horas e horas aqui para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês entendam esses primeiros módulos. Então não pule direto para os módulos das bandeiras, porque vai chegar no módulo das bandeiras e você não vai conseguir fazer as ligações e, como sempre, você vai achar que isso é coisa de outro mundo e que os ricos têm acesso a um conhecimento animalesco e alienígena, quando não é. Quando eles só entendem o que é uma ETF, o que é uma offshore, o que é residência fiscal, que são termos muito básicos para a gente começar a sair do zero e não só para internacionalizar, mas ser um cidadão soberano sobre as nossas decisões. Legal? Então, nesse módulo 6, a gente vai bater um papo sobre investimentos, tá? E eu sei que esse é um módulo que para muitos brasileiros você fala assim, pô, velho, mas nem no Brasil eu investia. Nem no Brasil eu entendia de tesouro direto, bolsa de valor, fundo imobiliário. Imagina no exterior. E veja que você mesmo está colocando problemas em algo que não tem problema, em algo que geralmente são coisas fáceis de fazer. É óbvio que às vezes você não vai ter grana, não vai ter milhões, não vai ter muito dinheiro. Mas qualquer fortuna começa com um primeiro depósito. Tem muita fortuna que começou com um depósito pequeno. Na verdade, acho que todas as primeiras fortunas de quem é pobre e chega em algum lugar algum dia começa assim. A sua vai começar assim também, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai bater um papo sobre ETFs, ações e REITs, tá bom? Mas não tem como eu ir direto para esse assunto se a gente não entender o que é uma ação, tá? Marlon, muito básico. Por que você foi tão a fundo? Vamos lá. Pensa numa empresa, ok? Uma empresa, 100% dela é feito 100% das partes dela. Então vamos pensar numa empresa, numa pizzaria, e vamos supor que essa pizzaria valha 100 mil reais. Tá bom? Esse é o valor da pizzaria. E aí a gente pega e particiona essa pizzaria em 100 partes de R$ 1.000. Então ela pode ter até 100 donos. Cada pessoa pode ir lá, comprar R$ 1.000 e ficar com uma partezinha dessa pizzaria. Até aí, ok? As ações são isso. São vários pedacinhos da empresa que você pode comprar. Se essa pizzaria for bem e pro ano que vem, ao invés dela valer 100 mil, o valor dela valer 200 mil, você pagou 1.000 na tua partezinha, mas agora a tua partezinha vale 2.000. E da mesma forma, se ela for mal, e se ela valia 100 mil quando você comprou a tua partezinha de 1.000, e agora ela vale 50 mil porque ela está falindo, você tinha colocado R$ 1.000 e agora o teu pedacinho vale R$ 500. Esse é o mercado de ação. Agora,
Tirando a parte do quanto vale a empresa, tem um outro jogo que os ricos gostam muito de usar. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra de dividendos, que é o quê? A pizzaria, esse mês ela vale 100, no mês que vem ela vale 110, no outro mês ela volta para 100, ela pode alternar os preços dela, né? Mas ela vende pizza todo mês. E se todo mês ela vende pizza e todo mês ela tem um lucrinho, porque ela é bem administrada, ela gera lucro todo mês, todo trimestre, todo semestre, todo ano. O dividendo é o que você recebe por ter aquela partezinha lá. Então vamos supor que, além da pizzaria valer 100 mil, ela fatura 100 mil por mês. Todo mês ela fatura 100 mil, ela fatura limpinho 100 mil e ela fala assim, olha, nós vamos distribuir os dividendos para todos de forma igual e eu vou distribuir 100% do lucro, que são os dividendos. Então, veja, os dividendos é que você vai ganhar R$1.000 desses 100 mil do faturamento, isso é o dividendo. E você ainda continua tendo aquela parte de R$1.000 da empresa. Até aqui, ok? Legal. Por que que as pessoas, então, Marlon, não montam uma pizzaria só delas? Justo por isso. Porque conforme você for tendo grana e conforme você for pensando, você vai perceber que é muito melhor o dinheiro trabalhar para você sem você fazer nada. Só por você existir. Porque quando você monta um negócio, você contrata funcionário, você abre empresa, limpeza, vigilância, cartão de crédito, balcão, uniforme. É muito melhor você ganhar 0,8%, 1% num bom investimento para você não fazer nada, entendeu? Do que você arriscar o seu dinheiro e tentar fazer tudo. Quantas pessoas já quebraram? Quantas pessoas que você conhece que montaram um negócio e quebraram? Quantas pessoas que você conhece que estão quebrando? Ou quantas pessoas que você conhece que montaram um negócio e esse negócio nunca cresceu e eles viraram um refém desse negócio? Então, a jogada do rico está aí. Eles olham bons investimentos e falam, pô, se eu colocar 100 mil ali naquela pizzaria, vai voltar R$800 por mês para mim. Só que com um risco muito baixo. Então, por exemplo, quando a gente fala de tesouro direto com IPCA, então tem investimentos que têm um risco muito baixo, tem empresas que são muito robustas, tem empresas que são muito sólidas no mercado. E aí o rico não precisa fazer nada, ele não precisa administrar, ele não precisa nada. Então, é outro jogo de ganhar dinheiro. O pobre, via de regra, quando ele tem 100 mil, ele fala, porra, mas se eu colocar 100 mil naquela aplicação ali, eu vou ganhar só R$600? Mas é por quê? Porque existe uma mentalidade, meio burra, até reconheço, que ele não entende que quando ele colocar aqueles 100 mil num negócio onde ele tem que trabalhar, que contratar, que isso, que aquilo, tem um mundo de coisas erradas que pode dar, que vai deteriorar aquele patrimônio de 100 mil, entendeu? E ele vai ter que trabalhar muito. Ele vai ter que contratar, vai ter que ver, né, fazer cardápio, vai. Então o rico fala assim, pô, tem um investimentinho ali, eu vou pôr essa grana ali e foda-se. Investimento é isso, tá? Vamos lá. Pessoal, eu quero apresentar uma ferramenta que eu fiz com muito carinho para que vocês possam tirar dúvidas sem ter que esperar o Marlovski responder. Então, o que eu fiz para vocês? Vai aparecer na sua tela aí um GPT público que eu criei para vocês que vocês tirem algumas dúvidas, para que vocês façam alguma e para que vocês brinquem com essa ferramenta, tá bom? Então, dá uma olhada na tela aí. Quando vocês olharem a sua tela do GPT, neste exato momento, vocês vão ver ali que no lado esquerdo em cima está escrito GPTs. Você vai clicar lá, vai aparecer uma barra de busca. Vocês vão digitar nessa barra de busca de GPTs ali, Teoria das Bandeiras por Marlon Irayen, igual falavam meus parceiros de exército. Esse GPT, ele está alimentado com
tudo que a gente precisa sobre documentação internacional, documentação econômica, PIB per capita, análise de custo de vida, livros dos grandes autores que falavam de teoria da bandeira. Então, esse GPT ele vai conseguir ajudar você em muita coisa, em dúvidas pontuais, ajudar a criar o teu projeto, o teu planejamento, a tua estratégia de internacionalização. Fiz com muito carinho, é de graça, tá ali e usem à vontade. Show de bola? Agora que a gente já entendeu o que é uma ação, vocês vão perceber que tudo é muito parecido. Um fundo imobiliário é um pedacinho de algo que parece um pedacinho de uma empresa que é uma ação. Um ETF, um REIT, tudo é muito parecido. Mas, como eu disse, existem diferentes tipos de ação. E aí se dá o nome para esses diferentes tipos de ação de outros nomes que parecem um bicho de sete cabeças, mas não são. Vamos lá? E aí quando a gente fala, galera, de globalização e internacionalização, o que a gente faz? A gente compra ações, compra ETFs. A gente faz o que eu falei para você que esse rico faz. Tem um pedacinho dessa empresa, tem um investimentinho num país ali e tal. Só que a gente faz isso aonde? A gente faz isso em países que você compra na Venezuela. Porra, a bolsa de valor da Venezuela tá bombando, irmão. Vou lá ver quanto que tá o Tesouro Direto de Cuba. Você não vai fazer isso. O investidor, ele olha para os países com outros olhos. Você gosta do Brasil, ou a gente ainda tem um pouco de amor pelo Brasil porque somos brasileiros. O investidor está cagando pelo amor à pátria. O investidor olha solidez, olha mercado, olha isso, olha aquilo. Se o país está indo bem, se o país não está indo bem, se o povo ganha bem, se o povo não ganha, eles estão cagando. O investidor olha isso. E neste momento eu preciso te fazer um convite. Você agora é um investidor. Seja você investindo seus 10 real, ou seja o cara que está investindo $1 milhão. O olhar do investidor, independente do valor, tem que ser o mesmo. E é sem amor, é ligado à lógica, é ligado a números, tá? E aí, a gente vai investir aonde? Você vai investir em ações internacionais de países que sempre estão bem, que a moeda é sólida, ou você vai investir num país, por exemplo, a Argentina. A Argentina sofreu muito, o peso argentino caiu muito, né? O real. Ninguém mais confia no Brasil. A realidade é essa. Se você pegar as agências internacionais de análise de risco de investimento, como a Moody's, a S&P, elas vão falar assim, olha, gente, o Brasil, na nossa análise aqui, é uma merda. Não invistam, por quê? O relatório que vocês estão pagando para a gente fazer todo ano para vocês está dizendo para nós que é um país que vai dar merda, que vai dar problema. E aí lembra que o investidor não tem carinho, não tem amor, ele olha para esse país aqui está com as contas em dia, esse país aqui não é ladrão, que é o presidente, esse país aqui não está estourando o dinheiro e os caixas dele tudo com assistencialismo, o dinheiro, o capital não está fugindo desse país, então, né? E aí vão entrar outras coisas como, lembra da Selic, da taxa Selic? Aí você fala, porra, taxa Selic é 15%, porque quando a credibilidade de um país começa a se deteriorar, o que o país tem que fazer? Porque as coisas giram com dinheiro, goste você ou não, tá? Então, por exemplo, você quer comprar uma casa e você não tem dinheiro para comprar a casa à vista. O que você faz? Busca crédito. Você busca alguém para te emprestar dinheiro para você comprar a casa. O carro é assim, tudo é assim. Os países são a mesma coisa. Você quer construir um metrô, uma rodovia, um isso, um aquilo. O que eles fazem? Buscam dinheiro em algum lugar para que isso aconteça. Né? No Brasil, eles roubam a população com impostos absurdos, né? E também eles podem pegar empréstimos. Já ouviu falar por aí? O país tal pegou empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. Né? Pega esse empréstimo para executar obras, ações, entre outras coisas. E aí, o cara que empresta dinheiro para você comprar a tua casa, ou o cara que empresta dinheiro para os países, ele olha assim,
esse cara aí não vai me pagar, não. Ih, esse cara aí tá quebrado. Todo mundo tá vendo, tá quebrado. Ou ele não vai emprestar dinheiro, ou ele fala assim, esse cara aí não vai me pagar, não. Será que vai pagar? Será que não vai? Pô, mas até que eu tô com muito dinheiro aqui no caixa. Ó, eu te empresto, mas eu quero 15% ao ano. O quebrado vai falar o quê? Ok, ele está quebrado, ele está passando fome, ele precisa e ele paga esse alto imposto. Não é à toa que no Brasil a gente paga mais de um tri só de juros de dívida, né? Por ano. E aí, é só você pensar, se você é pobre e está assistindo esse vídeo, quando você comprou a tua primeira moto, quando você comprou o teu carro, quando você fez um empréstimo para ir viajar, né? O que aconteceu? Você não pagou um juro altíssimo. Por quê? Porque você era pobre e o banco falou assim, esse maluco não vai me pagar. Vamos cobrar um jurão, aí a gente empresta dinheiro para ele. Então, o país começa a ter que pagar juros muito altos para ter acesso a dinheiro. Já quando você vai para um país muito bom, o país paga juros muito baixos. Por exemplo, a Selic do Brasil é 15% e a Selic do Paraguai é 6% ao ano. Por quê? Porque ele não tem dívida externa, porque, né? E isso vale também para investimentos. Então, quando você achar um investimento que fala assim, porra, tá pagando 1%, 1,2% ao mês, você começa a estranhar, porque você fala assim, se todo mundo que tem um mercado saudável paga 0,4%, 0,6%, por que investimentos em tal país pagam 1%? Porque eles precisam de algo para chamar esse investidor, para falar assim, eu te pago mais juros. E junto com essa maior porcentagem, vem um maior risco de você perder a sua grana. Quando a gente fala em ETFs, em ações, em rates internacionais e principalmente em moeda forte, você vai perceber que você vai ganhar em moeda forte, mas você vai ganhar muito menos, por exemplo, do que comprar numa bolsa de ação brasileira. Mas é em dólar, mas é ações americanas, mas é de países que são sólidos. E aí que está a jogada, porque eu ganho 1% ao mês investindo na bolsa brasileira. E eu ganho 0,5% ao mês investindo na bolsa. É só para vocês entenderem, tá, gente? Investindo na bolsa americana. Só que você ganha 1% ao mês em moeda fraca no Brasil, você vai falar assim, porra, tô ganhando pra caralho. Só que aí, a moeda brasileira chegou no final do ano, ela perdeu 30%, 40% de força com relação ao dólar. Então veja que aquele 1% era ilusório. Aquele 1% na verdade nunca existiu. Fora isso, tem que ver se você paga algum tipo de imposto sobre isso, tá? Então vamos lá. Ações internacionais. Agora que você entendeu o que é ação, é o quê? Você vai comprar uma partezinha de empresas internacionais. São partes, vamos dar aqueles. São partes de empresas listadas em bolsas fora do Brasil. Então você vai comprar um pedacinho da Google, da Apple, da Coca-Cola, entendeu? Você compra essas ações por corretoras internacionais e sim, dá para comprar sendo brasileiro, tá? Participa dos lucros, dos dividendos e da valorização do capital, como eu ensinei ali em ações. Riscos, volatilidade, exposição cambial e regulação local. ETFs são fundos que replicam um índice, como o S&P 500, a Nasdaq, né? A forma mais prática e diversificada de investir em centenas de empresas com um só ativo. Então vamos lá. Quando você compra, por exemplo, um pedacinho da S&P 500, você não está investindo, por exemplo, se você compra um pedaço da Coca-Cola, você está comprando um pedaço da Coca-Cola. Quando você compra um pedacinho, uma ação da S&P 500, você está investindo num fundo que fala assim, olha, o nosso fundo é sobre essas empresas aqui. O Jefferson vai colocar na nossa tela algumas das empresas que estão no fundo S&P 500. Se esse fundo subir de valor, você ganha. Se esse fundo diminuir de valor, você perde. Tá? Vantagens de diversificação, baixo custo e alta liquidez. É fácil de vender isso depois. Então, por exemplo, se você tem 10 mil dólares investido em S&P 500 e você bota para vender, você vai ver que vende muito rápido.
Agora, se você tem numa empresa lá que caiu e faliu e quebrou, você vai ver que tem gente que não compra essa ação. Você vai ficar com ela na mão e no final ninguém quer comprar. Aí nós temos o REITs, que é o Real Estate Investment Trusts, que são fundos imobiliários globais que investem em shoppings, hospitais, galpões logísticos e prédios comerciais. Lembra que eu te falei que no final tudo era uma firula, mas é uma ação? Então o que acontece? Uma ação é uma ação de empresa. Um ETF é como se fosse uma ação, só que de várias empresas, um bolsão, um grupão, tá? E um fundo imobiliário é uma ação, só que de um conjunto de shopping center, um conjunto de galpão, mas tudo no final é um pedacinho e é uma forma mais bonita de a gente dar nome para a ação, tá bom? Pessoal, como é que você consegue acesso a esses ativos, tá? Vocês podem ter corretoras internacionais que aceitam brasileiros. Eu listei aqui a Interactive Brokers, a Passfolio, a Stalk e a Avenue, tá? 2. Contas bancárias com integração com investimentos. Algumas permitem acesso direto a bolsas estrangeiras. Aqui eu vou dar destaque para a conta americanizada do Banco Inter no Brasil, para quem ainda está no Brasil. E 3. Corretoras locais aqui no Paraguai com acesso global. Tem várias aqui que têm acesso a investir nesses ativos, tá bom? Então, dicas para esse módulo inicial procure corretoras que estão há muitos anos no mercado, tá? Verifique se a corretora fornece e informa o que você precisa. Eu coloquei aqui para declarar ao Brasil, mas para declarar onde é a sua residência fiscal, ok? E avalie os custos de câmbio e taxa de corretagem de cada corretora. Vamos para a aula 2, espero que a aula 1 dê uma clareada para alguns de vocês. Eu sei que é bem básico, mas tem gente que precisa passar por esse básico e tá tudo bem. E tá tudo bem perguntar coisas básicas aqui no nosso curso e tá tudo bem a comunidade nos comentários se ajudar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, ele te ajudou a economizar ou a ganhar uns pila, ou você quer fazer uma pergunta para o Marlão, clique aqui e no botão Valeu, faça a sua pergunta, escolha quanto de plata em Guarani, afinal Marloves que mora no Paraguai você quer me mandar, no caso 10.000 Guarani dá R$7. E envia aí para mim, todas as sexta-feira, o Marloves que vai responder todas as perguntas que tem um Valeu Demais, que vão ficar na playlist Valeu Demais.